O Santo Grau é um objeto que é dito como onipotente, podendo realizar tudo o que seu portador desejar. Mas afinal, vocês sabem o que ele é e como ele funciona? Hoje vamos descobrir. Eu sou o Trojan, então sejam muito bem-vindos à Taverna do Sensei. As we fight to survive for honor and glory, strong as a knight. Nothing can break us down. We will always... Fala aí, galera! Nós finalmente terminamos a nossa tão querida maratona. E sim, logo mais eu pretendo começar outra, contando dessa vez a história dos personagens de Fate. Mas por enquanto, isso tá um pouquinho longe. O Santo Grau é dito como capaz de realizar desejos ao seu portador, não importando o quão loucos eles sejam. Mas tem um desejo que só vocês podem realizar, que é, sim, deixar seu like, sua inscrição e ativação do sininho para aumentar a nossa legião de taverneiros e me incentivar a trazer mais desse tipo de conteúdo. Muito obrigado, galera! O Grau nada mais é que um cálice dito como onipotente, podendo realizar infinitas possibilidades. Porém, ele não é só isso. Como já nos foi mostrado em Fate Go, o Grau pode ser usado como uma fonte infindável de mana, onde personagens como Ozymandias e Kingo usaram, além dos Lamu, filhos de Tiamat. Isso dá a eles um poder massivo, como o Kingo, que por alguns segundos conseguiu quase se equiparar ao Enkidu e simplesmente segurar Tiamat por algum tempo. Por ser um objeto onipotente, o Grau é cobiçado por muitos, como a Torre do Relógio, que é a associação dos magos, onde esses cobiçam usar o Grau para alcançar a raiz, que contém todo o conhecimento existente sobre tudo e qualquer coisa, lugar onde também, entre aspas, se localiza o trono dos heróis. Durante as guerras do Santo Grau de Fuyuki, na Terceira Guerra, cansada de perder, a família Ensberg, ao invés de invocar um Berserker, como em todas as outras guerras, invocou Angramanyu, um deus todo-poderoso, mas a invocação saiu errada e eles invocaram o Angramanyu, servo da classe Avenger, sendo uma cópia do tal deus, onde ele foi derrotado antes mesmo da guerra começar. Porém, devido ao seu Sandgraph diferenciado e extremamente maléfico, sua existência, que é dita como todo o mal do mundo, se fundiu ao Grau e ele se corrompeu, tornando-se assim possível a invocação de servos com alinhamento maligno, como Medea e Gilles de Raiz. Também permitiu a invocação de servos que não eram heróis propriamente ditos, como Emiya e Medusa. Isso permitiu que servos não tão bons, como Gilgamesh, também fossem invocados. A partir daí, o Grau não podia ser mais usado, onde foi reduzido a um estado degradado que só servia para tentar invocar à força o verdadeiro Angramanyu no mundo. Agora que entendemos o que ocorre ao Grau em Stay Night, a gente vai entender o que exatamente ele é. Bem, de certa forma, para que possa ser invocado, uma quantia massivamente alta de mana é necessária. E aí que entram as guerras. Ao invocar 7 espíritos heróicos para lutarem entre si, a cada servo derrotado, o Grau absorve sua mana, facilitando assim a sua própria invocação. E por isso, é necessário que só reste um único servo, dependendo do desejo usado, já que, por exemplo, se o desejo usado pelo mestre superar aquilo dentro dos limites humanos, todos os servos terão que ser sacrificados, para que assim ele seja invocado. Esse é um dos requisitos, o outro é um catalisador, e aí que entra Ilia e Irisville, que são os catalisadores para o Grau menor. O Grau menor é o catalisador, enquanto o maior é a junção do menor com a mana coletada das lutas anteriores. Após isso, ao sacrificar o Grau menor, o maior será invocado, podendo assim ter seu desejo realizado. Porém, no ato de que 7 servos invocados para lutarem se juntem em prol de um único objetivo, o Grau vai selecionar mais 7 mestres e invocar mais 7 servos, onde só uma equipe vai prevalecer, o que chega a ocorrer em Fate Apocrypha. E falando em Fate Apocrypha,
nós temos aqui um vídeo nivelando os servos de Fate Apocrypha do mais fraco ao mais forte deles. Confere lá porque ficou bem legal. Em Apocrypha, ao invés de invocarem um Avenger, os Ensbern invocaram o Ruler, o que acaba por gerar um paradoxo temporal. No geral, o Graal tem múltiplas funções. O Graal é mais um dos milhares de tesouros que o Gilgamesh possui no Gate of Babylon, como o próprio chega a afirmar, onde nos é mostrado em que ele tem posse de um Graal dito como milhares de vezes com mais energia que todos os outros cálices criados por Goetia em posse da Caldeia. E é dito que mesmo que todos os outros se juntassem em um, não chegariam nem perto do poder naquele que o Rei dos Heróis retém em seus tesouros. E bem, uma das lendas mais famosas é que o Graal foi o cálice usado por Jesus durante a última Santa Ceia. Apesar de dito como onipotente, o Graal é apresentado nas guerras só como uma forma degradada do verdadeiro. Por exemplo, se você desejar que o mundo seja salvo, vai ter que especificar como quer que ele seja salvo. No final da Quarta Guerra, Zouken roubou fragmentos do Graal destruído, fazendo com que Sakura se tornasse o segundo receptáculo para o Graal menor, por um meio que eu não tô afim de dizer como foi. Não reclame comigo, é uma história bem nojenta que eu não tô afim de falar. Enfim, existem mais coisas sobre o Graal, mas isso fica para um próximo vídeo. Basicamente, o Graal pode conceder desejos desde que estejam dentro dos limites do mundo. Do mais é isso, galera. Muito obrigado por terem visto até aqui. Um abraço do admin para vocês. Deixem um like, a inscrição e o sininho ativados, para que assim eu possa saber que vocês gostam mais desse tipo de conteúdo. Lembrem-se, não tema ser iludido, pois o mundo está repleto de decepções. Fui!